Este ano nosso time vai ser mesmo campeão. Todo mundo vai cantar e dizer: ninguém segura o esporte não. Vamos esporte! Vamos esporte! Vamos esporte! Mas quando você me deu fora, mas o tempo passa, o mundo gira, eu fico gostosa. Calado, tricampeão, caladinho, chupa secador. Que a torcida do Leão, na ilha do Retiro, vai tremer o caldeirão. A maior do Nordeste, quando te consagrou. Quero ver você cantar esse refrão, quero terror. Vem pra ilha derrubar, e você vai se amarrar. Fala galera rubro-negra, tricampeã pernambucana, 45 vezes campeão em Pernambuco, muito bom dia. Pensaram que eu ia esquecer de gravar um vídeo em alusão ao título do esporte, em alusão a essa final? Não mesmo, mesmo dia até correria, né, do dia a dia. Vamos embora falar um pouquinho sobre essa final essa que eu presenciei, né, mais uma final aí do amado Esporte Clube do Recife, que venhamos e convenhamos, que emoção meus amigos, que emoção, minha pressão que o diga. Olha o que o esporte faz comigo aí, ó. 16/10. E aí, tá vendo como são as coisas? Pois é, isso é o esporte, né? Isso é o esporte com E e isso é o Esporte do Recife, que nos causa essas emoções. Mas vamos embora comentar tudo o que aconteceu nesse campeonato, né, de forma resumida, e o que aconteceu especificamente nesse jogo da final, que teve como vencedor o Retrô, tá? Esse jogo de volta, mas que o esporte acabou levando o título nos pênaltis. Vamos embora. Bom, vamos lá.
se a gente falar de pré-jogo, foi um jogo que a expectativa era que o Sport vencesse, como venceu o primeiro jogo, né? Para alguns, né, de forma fácil, mas eu sempre disse que não seria fácil pelo fato de que o próprio Sport não vinha passando confiança e pelo fato do Retrô ir para mais uma tentativa de título inédito. Então só isso em si já deixaria a partida de forma mais dificultosa. Então vamos lá, amigos, isso não é soberba, isso não é arrogância. Sport e Retrô foi uma final meio sem graça até a bola apitar. Por quê? Eu até comentei a caminho do jogo com meu amigo, que a gente tava no Uber, que se fosse um clássico a gente não chegaria em 20 minutos na ilha como a gente chegou, porque o trânsito estava tranquilo, a movimentação, apesar de muita gente, apesar do estádio praticamente inteiro lotado, foi uma movimentação tranquila no geral. Convenhamos, o Retrô não tem torcida, o Retrô ainda não tem sua história consolidada no estado, então isso por si só já acaba deixando um pouco sem graça a partida. E atrelado a isso, a questão do calendário brasileiro, porque venhamos, sábado passado o Sport estreou na Série A contra o São Paulo, e hoje, domingo, joga o seu segundo jogo já pela Série A e simplesmente contra o Palmeiras. Então, assim, é difícil dividir as atenções. Assim como é para os jogadores, também é para a sua torcida. Não é muito diferente. Então, a expectativa estava um pouquinho, assim, morgada, digamos assim, né? Mas aí, o nosso esporte velho de guerra, como diz o ditado, dificultou as coisas. Sem necessidade. Por quê? O gol do Sport, 1-0 com o Chico, sai aos 24 minutos do primeiro tempo. E vamos dizer que até os 30, 35, por aí, o Sport estava bem na partida, tá? O Sport não relaxou, não jogou com o regulamento debaixo dos braços. O Sport, de fato, quis jogar bola e quis fazer um bom jogo, né? De forma racional. Mas aí, meus amigos, o futebol ele pega algumas surpresas. O futebol ele não perdoa, tá? Como já diria o ilustre Vanderlei Luxemburgo, amado por muitos, nem tanto por mim, inclusive com passagem no esporte, ele dizia que a bola pune, né? A bola pune, e de fato isso é uma realidade, tá? Porque até os 30 do primeiro tempo, como eu falei, o Sport foi bem na partida, mas aí relaxou. Quando eu digo relaxou, não é que os jogadores estejam errados, tá? Vamos ser sinceros. Se você joga uma primeira partida de final, vence o jogo e leva uma vantagem para o segundo jogo, automaticamente o seu cérebro, o seu corpo reflete um relaxamento. E detalhe, você sabendo que é superior ao adversário, e detalhe, você jogando na sua casa com o estádio lotado. Então automaticamente já relaxa o jogador. Daí é que entra o trabalho do treinador no vestiário. Daí é que entra também a questão individual de cada atleta. Porque assim, a gente sabe que futebol ele é uma caixinha de surpresas, principalmente o futebol atual, não tem mais time besta, tá? O Sport é um time de Série A e enfrentou um time de Série C e que foi melhor que o Sport. Coisas do futebol. Isso te surpreende? Porque a mim não me surpreende mais. Mas o Sport dificultou as coisas. Por que eu digo isso? Se o Sport tivesse tido um relaxamento natural, como eu falei, mas tivesse controlado o jogo sem ser de forma enganosa, o que é que eu quero dizer? Quando o Sport abre o placar, e até um pouco depois, como eu falei, até mais ou menos os 30 minutos, o Sport toca a bola de lado, administra o jogo, o Sérgio Oliveira vinha se destacando, inclusive, e depois vai se tornar um episódio negativo do Sport, né? Mas ele vinha controlando o jogo, o Sport vinha tocando bola e tal, vinha chegando na frente, vinha construindo algumas poucas jogadas, mas aí essa calma se tornou excessiva. Esse controle se tornou excessivo e em certos momentos desnecessário. E aí o Retrô foi começando a gostar do jogo. Foi começando a gostar do jogo e achou o primeiro gol, meus amigos. Achou. Porque até então não tinha dado nenhum susto. Muito pelo contrário. O Retrô estava morto, venhamos e convenhamos. Porque já estava com 4 gols tomados. 3 na arena e mais um na ilha. Né? Com 2 gols de desvantagem. Então, automaticamente, os jogadores do Retrô nitidamente sentiram o gol do Sport. Mas aí, como eu falei, o Sport foi deixando, foi tendo um controle demasiado da partida, tomou o gol de forma assim que, como eu falei, o Retrô achou. Muitos estão dizendo que foi falha de Kaique França. Na minha visão não foi, porque a cabeçada foi muito forte e meio que no contrapé dele, né? Ele até tenta, mas infelizmente não conseguiu. E aí o Retrô empata o jogo. Quando o Retrô empata o jogo, meus amigos, é automático também do outro lado, tá? Do outro lado não tem robôs, não. É automático. Tu fez um gol, tu empatou uma partida no estádio adversário lotado, né? Onde teu adversário tinha uma vantagem, tu consegue diminuir a vantagem. Automaticamente tu vai crescer na partida. É natural. Aí qual era do Sport? Voltar a ser o Sport dos 30 primeiros minutos. Mas não, o Sport piorou. Então assim, meus amigos, de forma resumida, a única coisa que prestou nesse Sport na noite de quarta-feira, que se sagrou campeão, foi os 30 primeiros minutos e os pênaltis. Porque depois desse gol do Retrô primeiro, o Retrô cresce na partida. E aí o Sport meio que se descontrola um pouquinho, o Fabrício Domingues toma amarelo, o Rivera toma amarelo e vai pro intervalo com 1-1. Eu estava presente no estádio, eu vou passar aqui para vocês um pouco da minha impressão, tá? Quando vai pro intervalo, o estádio no geral tende a vaiar. Surgem algumas vaias, só que logo em seguida surgem aplausos também. Então ficou aquele meio termo, né? Aquele mix, tanto aplausos como vaias. Eu particularmente
fiquei isento, tá? Nem vaiei, nem aplaudi. Quando volta do intervalo, a gente pensa o quê? Poxa, o Sport vai dar uma acordada, vai voltar, né, à realidade e vai começar novamente a tentar criar algumas boas jogadas e tentar fazer mais gols, né, para a vantagem aumentar e, consequentemente, a gente ficar mais perto do título, né? E aí, meus amigos, o Retrô volta melhor do que já estava, porque voltou melhor, e o Sport volta naquela mesma marosidade, naquele mesmo ritmo de um controle falso da partida. Então, assim, meus amigos, futebol não perdoa, seja lá com qual time for. E o Sport já tinha aprendido lições, pelo menos deveria ter aprendido lições com esse próprio 2025. O jogo contra o Santa no Arruda, o jogo contra o Náutico na Ilha, o jogo lá contra o Operário da Copa do Brasil foi eliminado nos pênaltis, que o Sport poderia ter imposto, né, um melhor futebol, uma maior pressão, não impôs, ficou nessa morosidade, nesse lenga-lenga. Então, assim, o próprio 2025 do Sport já tinha dado exemplos que o Sport não deveria vacilar. E aí, aos 60 minutos, vem as duas primeiras substituições do Sport. Lobato entra na vaga de Domingues e Carlos Alberto entra na vaga de Barleta. Detalhe, o Sport contra o Retrô foi um Sport que simulou o Sport contra o São Paulo em sua formatação, que, na minha visão, como eu já vinha falado em outros vídeos, é o Sport que provavelmente vai jogar durante todo o resto do ano, que é o Sport com 2 volantes de ofício, um ponta só, Lucas Lima aberto na ponta direita e Sérgio Oliveira como camisa 10 do time. E foi assim que Pepe armou o time. A diferença do jogo contra o São Paulo foi que, em vez de Duqueiroz, foi Fabrício Domingues. E aí, com essas duas substituições, ele muda a formatação da equipe e de forma acertada, tá? Eu acho que ele acertou nesse momento, porque quando o Domingues sai, só fica Rivera de volante, certo? Então, Lucas Lima volta para sua função de camisa 10, de meia central, de armador de fato mesmo. Lene Lobato numa ponta, Carlos Alberto na outra ponta. Então, o Sport fica só com Rivera de volante. E aí, Sérgio Oliveira, né, que tem mais qualidade com a bola no pé, de construção de jogo, joga como um segundo volante / meia, né? Fica ali naquela alternância, dialogando com o Lucas Lima. O Retrô também entrou diferente nesse jogo. O Retrô, até por precisar do resultado, né, me surpreendeu um pouco, entrou mais exposto. Como é que eu quero dizer mais exposto? Botou o time mais pra cima com relação ao primeiro jogo. Por exemplo, Mascote foi titular nesse jogo, que fez uma boa partida, inclusive fez o gol de empate 1-1. 23 do segundo tempo acontece um desastre, uma catástrofe. Sérgio Oliveira, um cara tão experiente, rodado de Europa, Champions League, infelizmente agiu como uma criança inocente, uma criança que não pesa na balança as consequências, simplesmente age de cabeça quente. Sérgio Oliveira, de forma acertada, é expulso aos 23 do segundo tempo, deixando o Sport extremamente desarrumado. Por quê? Primeiro, pelo fato do próprio Sérgio Oliveira ser uma peça importante no time, e segundo, porque ficou com menos um. Então, por numeração lógica da matemática, o Retrô ficaria com mais jogadores em campo, consequentemente com maior possibilidade de vencer o jogo. Então, assim, foi uma expulsão bizonha, tá? A arbitragem acertou, inclusive foi o VAR que avisou, né? A arbitragem acertou nesse lance. Sérgio Oliveira deu um pisão, né, de forma assim absurda num jogador do Retrô e foi expulso. Logo em seguida, Pepa, vendo isso, né, de forma acertada também, porque assim, vamos ser sinceros, ele tem duas escolhas, o Johan ou o Tite Ortiz. Ele escolheu o Johan, até porque Tite Ortiz estava voltando justamente nesse jogo de um tempo muito grande parado por lesão. Então ele bota Johan na vaga de Pablo. Ou seja, o Sport perde a sua referência como centroavante. Lene Lobato vai jogar de falso 9, né? E Johan entra para preencher o meio campo. Muito bom, porque o Retrô estava ganhando justamente o jogo ali, e com a expulsão de Sérgio Oliveira só piorou as coisas. E, meus amigos, o futebol castigou o Sport, tá? De forma... Eu não gosto de falar desse termo justiça, porque o futebol não é justo, né? Não precisa ser justo, na verdade. O Sport... O Retrô chega ao segundo gol, o gol da virada, com um golaço de falta do cara que pra mim foi o melhor da partida, que foi Fernandinho. Fernandinho, ao contrário de Lucas Lima, chamou a responsabilidade, tá? Jogou muita bola, fez o time dele jogar muita bola e foi o responsável pelo gol da virada, um golaço de falta que também muitas pessoas estão falando em falha de Kaique França, que eu também não achei falha. E nesse gol eu tenho propriedade para falar, porque eu estava justamente atrás da barra dele. Eu estava na geral da sede e eu vi de perto o golaço de Fernandinho. Então, na minha visão, não foi falha de Kaique França. E aí, meus amigos, depois disso, o jogo vira, assim, sessões de desespero. Já desde a expulsão, né, de Sérgio Oliveira, mas logo em seguida, como saiu o gol, aí o Retrô disse, oxe, agora a minha chance. Veja só, das 3 finais que o Retrô chegou, 2022 contra o Náutico, 2023 contra o Sport e 2025 contra o Sport, essa foi a final que eles estiveram mais perto do título. 2022 eles ganharam o jogo nos aflitos e perderam o jogo da volta na arena. 2023 eles perderam os 2 jogos do Sport, e era um time melhor, está aqui esse, pelo menos em termos de desenvoltura, né, nas partidas. Esse ano eles levaram para os pênaltis, virando o jogo, tirando uma vantagem construída no primeiro jogo. Detalhe, no primeiro jogo dava quanto pro Sport e o Retrô foi buscar. Enfim. E aí o Retrô começa a fazer substituições de forma mais ofensiva. Por exemplo, entra Diego Guerra, que mais à frente vai ser um personagem principal, né, da decisão dos pênaltis. Diego Guerra entra aos
36 do segundo tempo, Diego Guerra, filho de Laércio, inclusive, presidente do Retrô, entra na partida. Entrou também Gladson no Retrô. Então assim, o Retrô vai botando o time mais pra cima, de forma acertada. E o Sport de alguma forma vai tentando segurar ali, né, fechar os espaços. Inclusive aos 40 do segundo tempo entra Gustavo Maia na vaga de Lucas Lima. Que vamos lá, vamos ser sinceros, o Lucas Lima jogou nada mesmo. Tanto é que, assim como foi no intervalo, houve um mix de aplausos e vaias. Eu vaiei, dessa vez eu não fiquei omisso, eu vaiei, porque na minha visão foi uma partida horrível de Lucas Lima, deixou muito a desejar, e ele é a peça principal desse meio campo, desse time do Sport, inclusive é o capitão. E, por exemplo, o Fernandinho da vida, que é muito mais velho, conseguiu resolver o jogo. Então, Lucas Lima sai da partida, né? Até para alguns foi um erro, para mim foi um acerto. Gustavo Maia entra para tentar puxar um contra-ataque, levar um perigo, tentar empatar o jogo. Mas, enfim, não é suficiente e a partida vai para a parte mais dramática da noite, meus amigos. Detalhe, de forma surpreendente, as cobranças de pênaltis foram feitas justamente na barra onde eu estava atrás, que é na geral da sede, que historicamente as cobranças de pênalti é do outro lado, né? Porque eu não sei se é uma regra, confesso para vocês que eu não sei, não tenho certeza se é uma regra da CBF, da FIFA, mas geralmente escolhem um lado onde tem menos torcida, né? A barra onde tem menos torcida atrás. E nesse jogo era, obviamente, a torcida do Retrô que estava na geral do placar. Mas enfim, o Sport abre as cobranças de pênalti com Rivera, esse que, por sinal, deixou uma má impressão devido aos pênaltis lá contra o Operário na Copa do Brasil. Detalhe, Rivera tem aqui no canal um vídeo falando especialmente sobre Rivera, de um torcedor do Tijuana do México, ex-clube dele, que ele fala maravilha de Rivera, e um dos pontos principais que ele cita no vídeo é a questão das penalidades, que Rivera é muito bom. E aí Rivera abre as cobranças, bate um pênalti muito bem batido e faz o gol. Em seguida o Retrô tem a chance com o Júnior Fialho e converte também. E aí vem o primeiro medo da noite. Chico, zagueiro, que historicamente tem suas oscilações, que historicamente não é unanimidade da torcida do Sport, vai lá para cobrar o seu pênalti e já gera um medo. Eu particularmente fiquei com medo, tá? Mas ele surpreendeu e calou nossa boca e fez um golaço também de pênalti, muito bem batido. E aí vem o primeiro pênalti perdido da noite. Lucas Grafite pelo Retrô. Em seguida vem o segundo susto. Depois da alegria, o susto. João Silva, nosso outro zagueiro. De forma surpreendente também, porque é difícil você ver os dois zagueiros batendo assim, sendo os dos primeiros batedores. Mas aconteceu, né? E foi treino, obviamente foi treinado isso. João Silva bate o pênalti e perde. Só que aí, meus amigos, estava na cara que o VAR ia interferir. Por quê? Como eu falei, eu estava atrás da barra da geral e nitidamente foi claro. Todo mundo falou na hora, o goleiro se antecipou demais. Então o pênalti voltou e João Silva teve a segunda chance e dessa vez ele converteu, né? Ele se concentrou mais, colocou mais força na bola e fez o gol. Logo em seguida, Hadley, né? É nome difícil de falar, converte a cobrança do Retrô, o jogador, um dos destaques do Retrô aí, converte a sua cobrança. E aí, meus amigos, vem a lembrança de 2024. Por quê? Quando o Carlos Alberto se dirige à marca da penalidade, à marca dos pênaltis, todo mundo, um olha pro outro na arquibancada e diz: é sério isso? É sério? Carlos Alberto, meu Deus do céu, todo mundo bota a mão na cabeça e tal. Porque a gente lembrou de Pablo Diego, né, em 2024, que era um desastre de jogador, um desastre de passagem do Sport. E ele foi bater um pênalti decisivo contra o Santa Cruz na semifinal do Pernambucano daquele ano, do ano passado, e acaba convertendo. E assim foi com o Carlos Alberto, bateu o pênalti muito bem, por incrível que pareça. E aí, meu amigo, começa a confusão da noite. Quando o Carlos Alberto converte o pênalti e volta junto dos companheiros, ele provoca o filho de Laércio, que seria o último batedor da noite. E, meus amigos, começa a confusão, porque Carlos Alberto faz assim para Diego Guerra. Aí, meu velho, aí foi loucura, foi confusão demais, viu? Detalhe, veja só, na minha visão, eu acho que foi proposital, tá? Eu acho que talvez tenha sido até algo combinado. Porque desestabilizou o time do Retrô, desestabilizou o próprio Diego Guerra, nitidamente, ficou nervoso, a gente comentou isso lá na arquibancada, ele estava nervoso, estava andando de um lado para o outro, enquanto o VAR estava sendo checado para ver a questão das confusões, das agressões, enfim. Ele nitidamente sentiu. E isso foi bom para o Sport, obviamente. Tanto é que quando ele foi bater, ele perdeu seu pênalti, ocasionando na defesa de Kaique França, mais uma vez importante nas penalidades, vamos lembrar disso, e consagra o Sport pela 45ª vez campeão pernambucano do estado de Pernambuco, estado ao qual a gente já está com dor nas costas de carregar, né? Venhamos e convenhamos. O Náutico tem 24 títulos, o Sport tem 21 títulos a mais. O Santa Cruz tem 29 títulos. O Sport tem 16 títulos a mais que o Santa Cruz. Então, assim, meus amigos, isso não é rivalidade, isso não é um campeonato a qual tem 3 times grandes. Isso é um campeonato que existe um time grande, um time maior, né? Maior não, muito maior,
e outros 2 times que brigam entre si e que quando vence esse time, fazem a festa como fizeram esse ano. Aí eu pergunto para os tricolores e alvirrubros, adiantou aquela festa toda de ter ganhado do Sport? O Náutico ganhou do Sport na ilha depois de tanto tempo, o Santa Cruz ganhou do Sport um clássico depois de tanto tempo. Adiantou aquela festa toda? No final, quem foi campeão? O pai de vocês. Então assim, pede bênção ao papai, ela pede bênção ao papai. Eles pedem bênção ao papai. Então assim, Recife e Pernambuco, quando o Sport ganha, continua a mesma coisa que é normal. Anormal é a gente não ganhar. Isso não é soberba e arrogância, isso é realidade. Falando um pouquinho sobre esse pernambucano, a gente começa a campanha jogando 3 primeiros jogos com os jogadores do Sub-20, que por sinal, parabéns garotada, vocês honraram muito o manto do esporte, jogaram muito bem dentro da realidade de vocês, de primeira partida como profissional para a maioria, grande maioria, e vocês jogaram muito bem, tá? Eu assisti os 3 jogos, vocês honraram de fato a camisa do maior clube do Nordeste. A gente começa empatando com o Afogados lá em Afogados em Gazeira, 1-1, empata na ilha com decisão 1-1 também, e empata com o próprio Retrô por 1-1, ou seja, os 3 primeiros jogos com Sub-20, empate por 1-1, coincidentemente. E aí depois a gente joga com o Central em Caruaru, vence o Central em Caruaru por 1-0, joga na ilha contra o Jaguar, vence por 4-1, perde pro time que tem 29 estaduais só, por 1-0, goleia o Maguari na ilha por 5-0, perde pro time que tem 24 estaduais na ilha por 2-1, ganha do Petrolina lá em Petrolina por 3-1, e aí chega a fase de quarta de final, ganha do Decisão por 3-0, elimina o time que tem 29 estaduais, o que é meu filho mais novo, ganhando os 2 jogos, amassando, claro, 2-0 na ilha e 1-0 no Chiqueirão. E na final a gente ganha o jogo de ida por 3-2 na Arena Pernambuco, perde o jogo de volta, esse jogo a qual eu me referi aqui, por 2-1 na Ilha do Retiro. Então são 9 vitórias do Sport no total nesse campeonato, 3 empates, que foram justamente os empates com o time Sub-20, e 3 derrotas, que foi justamente os 2 clássicos e o jogo contra o Retrô nesse jogo de volta. No geral, a gente perdeu mais do que deveria perder, devido à questão técnica, né, que a gente é muito melhor que todos esses times citados. E aí fica aquela sensação, né? O Sport poderia ter feito um campeonato mais tranquilo, mais tranquilo para si próprio. Tipo assim, o Sport trouxe uma pressão desnecessária. Porque venhamos e convenhamos, o Sport tinha até certa obrigação de vencer todos os jogos desse campeonato, né? Lembrando que a gente jogou as 3 primeiras rodadas com Sub-20, né? Mas os outros jogos a gente poderia ter ganho tranquilamente todos os jogos, até pela qualidade maior técnica. Mas é futebol, né, meus amigos? E assim, como o Magrão se lembrou até um dia desse na entrevista, que todos os times, quando vão jogar contra o Sport, principalmente aqui em Pernambuco, eles dão a vida. É como se fosse o último jogo da vida deles, a última chance. Então, inevitavelmente se torna um jogo mais complicado, né? Mas é isso. Deu a lógica, né? O Sport campeão pernambucano, assim como foi outras 44 vezes e de forma consecutiva pelo terceiro ano. Assim como foi 23, a gente ganhou do Retrô, né? Ano passado ganhamos do Náutico e esse ano ganhamos do Retrô novamente. Sendo bem sincero, se fosse por merecimento dessas finais, talvez a gente não pudesse ficar com o título. Porque o Retrô, depois que... Veja só, o segundo tempo do Retrô na Arena e o jogo completo deles na ilha levariam eles ao título pelo merecimento. Mas futebol não é merecimento. Eu acho que futebol não é justiça, porque se fosse justiça, o Sport, por exemplo, teria outras vitórias, outros títulos a se comemorar. Por exemplo, a Copa do Nordeste 2023, por exemplo, a Libertadores de 2009. Então assim, a gente vai lembrando alguns casos que poderiam ter a sorte de ter sido ao contrário. Mas enfim, é isso, meus amigos. Sport campeão pernambucano, mais do que obrigação. Agora vamos para a parte mais importante do ano, que é justamente a nossa primeira divisão, a nossa volta à Série A, que, lembrando, o importante é a manutenção. O foco é esse, manutenção, 45 pontos, e é isso, beleza? Não esquece de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo, beleza? Apesar de ter passado alguns dias já desse jogo, deixa aí teu comentário, tua análise, deixa aí tuas críticas, sugestões, e é isso, beleza? Esse canal precisa do apoio de vocês. Tamo junto.